Conceição nunca imaginou que a morte de um patrão que mal sabia seu nome mudaria sua vida de faxineira humilhada para a bilionária dona da empresa que a desprezou por 20 anos. O prédio comercial da Rua Augusta fervilhava na manhã de segunda-feira quando Conceição Maria da Silva chegou ao trabalho às 5h30, como fazia religiosamente há 2 décadas. Aos 45 anos, ela conhecia cada canto, cada mesa, cada segredo daqueles 15 andares da Almeida e Associados, uma das maiores consultorias empresariais do país. Conceição começara a trabalhar ali em 2004, quando tinha apenas 25 anos e uma filha pequena para criar sozinha. Durante 20 anos, havia sido invisível para os executivos engravatados que passavam por ela como se fosse parte da mobília. Limpava seus escritórios, organizava seus papéis jogados no chão, esvaziava lixeiras repletas de restos de almoços caros enquanto ela mesma levava a marmita de casa para economizar. Naquela manhã, como sempre, começou pelo 15º andar, o escritório do Sr. Ricardo Almeida, CEO da empresa e neto do fundador. Um homem de 52 anos que havia herdado o negócio e tratava funcionários como Conceição com um desprezo que ia além da simples diferença social, era crueldade refinada, humilhação como esporte. Conceição, gritou ele, aparecendo na sala quando ela limpava sua mesa. Quantas vezes preciso dizer que não quero você mexendo nos meus papéis? Você é faxineira, não secretária. Desculpe, Doutor Ricardo. Estava só tirando pó, respondeu ela baixinho, como sempre fazia. E outra coisa, minha esposa vem almoçar aqui hoje. Quero que você limpe o banheiro executivo 3 vezes. 3 vezes? Não quero que ela pense que contratamos qualquer pessoa para trabalhar aqui. Conceição acenou com a cabeça, engolindo mais uma humilhação. Era sempre assim. Doutor Ricardo fazia questão de lembrá-la constantemente de seu lugar na hierarquia social. Já a havia chamado de essa gente na frente de clientes, já havia sugerido que ela voltasse para sua favela quando cometeu o crime de usar o elevador social junto com executivos. O que mais doía era a naturalidade com que todos tratavam aquilo. Outros funcionários riam das brincadeiras de Dr. Ricardo, alguns até participavam. A secretária dele, Patrícia, sempre fazia questão de jogar lixo no chão na frente de Conceição, dizendo: é para isso que você serve. Durante 2 décadas, Conceição suportou tudo calada porque precisava do emprego. Criou a filha, Mariana, hoje com 25 anos e formada em administração graças aos sacrifícios da mãe. Pagou escola particular, faculdade, curso de inglês, tudo com seu salário de faxineira que nunca passou de 2 salários mínimos. Mariana sempre perguntava por que a mãe não procurava outro emprego, mas Conceição tinha uma razão que nunca havia contado para ninguém: ela estava esperando o momento certo. Durante 20 anos, observando, ouvindo, aprendendo sobre como aquela empresa funcionava, quais eram seus segredos, suas fraquezas, seus pontos vulneráveis. Conceição não era apenas uma faxineira, era uma mulher inteligente que havia sido subestimada por tanto tempo que se tornará praticamente um fantasma andando pelos corredores. E fantasmas ouvem tudo, veem tudo, sabem de tudo. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto limpava o escritório de Dr. Ricardo, ela não sabia que em poucas horas receberia uma ligação que mudaria não apenas sua vida, mas daria início à vingança mais elaborada e satisfatória que o mundo corporativo brasileiro já havia presenciado. Se essa história está mexendo com você, curta nosso vídeo. A trajetória de Conceição até se tornar a faxineira mais humilhada da Almeida e Associados começara com sonhos muito diferentes. Nascida em 1979 numa família de classe média baixa em Osasco, ela havia sido uma aluna brilhante que sonhava em cursar administração e ter sua própria empresa.
Seus professores sempre diziam que ela tinha cabeça para negócios e visão estratégica impressionante para uma jovem. Mas a vida tomou um rumo cruel quando, aos 19 anos, engravidou de Mariana. O pai da criança desapareceu assim que soube da gravidez, e a família de Conceição, evangélica conservadora, a expulsou de casa por desonrar a família. De uma hora para outra, a jovem que sonhava com diplomas universitários se viu sozinha, grávida e sem dinheiro. Durante a gravidez, trabalhou como diarista para sobreviver, limpando casas da classe média paulistana. Foi quando conheceu Dona Helena Almeida, avó do atual CEO Ricardo e matriarca da família. A senhora de 75 anos, viúva e solitária, contratou Conceição para a limpeza semanal de sua mansão no Jardim Europa. Diferente dos outros patrões, Dona Helena tratava Conceição com respeito e até mesmo carinho. Descobriu que a jovem era inteligente, bem articulada, e tinha opiniões interessantes sobre economia e política. Começaram a conversar durante o trabalho, e gradualmente desenvolveram uma relação que transcendia a hierarquia patroa-empregada. Você é muito esperta, Conceição. É uma pena que a vida não tenha lhe dado as oportunidades que merecia, dizia Dona Helena, observando como Conceição organizava seus papéis pessoais com eficiência impressionante. Quando Mariana nasceu, Dona Helena se tornou quase uma avó adotiva. Ajudava financeiramente sempre que podia, dava presentes para a criança, e foi ela quem conseguiu para Conceição um emprego na empresa da família, Almeida e Associados. Lá você terá estabilidade, minha filha. E quem sabe, com o tempo, pode crescer dentro da empresa, disse Dona Helena com otimismo que se provaria tragicamente ingênuo. O que Dona Helena não sabia era que seu neto Ricardo havia herdado não apenas os negócios da família, mas também todos os preconceitos e crueldades de uma elite que via pessoas como Conceição como seres inferiores. Desde o primeiro dia, ele deixou claro que ela jamais seria mais que faxineira. Durante os primeiros anos, Conceição tentou provar seu valor. Sugeria melhorias na organização, apontava ineficiências que notava, oferecia-se para tarefas administrativas simples. Mas cada iniciativa era recebida com zombaria e humilhação. Você está esquecendo seu lugar, Conceição. Sua função é limpar, não pensar, disse Ricardo certa vez, na frente de outros executivos que riram da situação. A humilhação mais dolorosa aconteceu quando Mariana tinha 10 anos e veio visitar a mãe no trabalho durante as férias escolares. Ricardo a viu brincando discretamente num canto e explodiu. Conceição! Isso aqui não é creche. Não quero ver essa criança aqui nunca mais. E você, olhe bem ao redor. Sua filha só vai conseguir trabalhar num lugar assim se for muito sortuda. Gente como vocês não foi feita para mais que isso. Naquele momento, algo se quebrou para sempre no coração de Conceição. Não por ela, mas por Mariana. Decidiu que faria qualquer sacrifício para que a filha tivesse as oportunidades que ela nunca teve. Trabalhou 3 empregos simultaneamente, faxineira na Almeida de manhã, diarista à tarde, e limpeza noturna em outros escritórios. Economizou cada centavo para pagar escola particular para Mariana, que cresceu vendo a mãe sair de casa às 5 horas e voltar às 23 horas, sempre exausta mas sempre determinada. Dona Helena morreu quando Mariana tinha 15 anos, levando com ela a única pessoa que tratava Conceição como ser humano dentro da família Almeida. A partir daí, a crueldade de Ricardo se intensificou, como se a morte da avó tivesse removido o último freio moral que possuía. Durante todos esses anos de humilhação, Conceição desenvolveu uma capacidade impressionante de observação e memória. Conhecia os segredos da empresa melhor que qualquer executivo, sabia quais clientes eram fraudulentos, quais negócios eram ilegais, quais executivos roubavam. Era invisível,
então ninguém se importava com o que via ou ouvia. E ela estava aguardando tudo, esperando o momento certo para usar esse conhecimento. O momento que mudaria para sempre a vida de Conceição chegou às 14h37 daquela segunda-feira, quando seu celular antigo tocou durante a pausa para o almoço. Do outro lado da linha, uma voz formal que ela não reconheceu. Fala com Conceição Maria da Silva? Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Fernando Souza, sou advogado. Preciso conversar com a senhora sobre uma herança. Pode vir ao meu escritório hoje ainda. Conceição quase riu. Herança? Ela não tinha parentes com dinheiro. Devia ser golpe ou engano. Mas algo na seriedade da voz do advogado a fez aceitar o encontro. Às 18 horas, depois de terminar seu expediente na Almeida e Associados, Conceição chegou ao escritório na rua Oscar Freire. Dr. Fernando, um homem elegante de 60 anos, a recebeu com uma reverência que ela não estava acostumada a receber. Senhora Conceição, sinto muito ter que lhe dar essa notícia, mas Dona Helena Almeida faleceu há 3 meses. Como assim? Ela morreu faz 5 anos, doutor. Doutor Fernando a olhou confuso, consultou seus papéis. Não, senhora. Helena Beatriz Almeida Santos, 89 anos, faleceu em janeiro deste ano. Deixou um testamento muito específico mencionando a senhora. O coração de Conceição disparou. Havia outra Helena Almeida, uma prima distante de Dona Helena que ela conhecera apenas uma vez, durante um almoço na mansão. Uma mulher solitária, sem filhos, que havia vivido reclusa após ficar viúva. Dona Helena Santos a mencionou especificamente como a única pessoa honesta que conheci na família Almeida, continuou o advogado. Ela deixou para a senhora a totalidade de seus bens. Conceição sentiu o mundo girar. Que bens, doutor? Doutor Fernando abriu uma pasta e começou a ler números que pareciam irreais. 3 propriedades em São Paulo, incluindo um edifício comercial na Faria Lima. Uma fazenda em Ribeirão Preto. Ações na Bolsa de Valores. Contas bancárias em 3 bancos. O valor total estimado é de aproximadamente. Ele fez uma pausa dramática, 47 milhões de reais. Conceição precisou se apoiar na cadeira. 47 milhões. A mulher que ganhava R$ 2.400 por mês limpando banheiros havia acabado de se tornar multimilionária. Tem certeza de que não é engano? Perguntou ela, ainda em choque. Absoluta. Dona Helena foi muito clara no testamento. Dizia que a senhora era a única pessoa que a tratava com sinceridade, sem interesse em sua fortuna. Que observara sua dignidade durante anos e queria recompensar sua honestidade. Nos dias seguintes, Conceição viveu uma montanha-russa emocional. Primeiro, a incredulidade. Depois, a verificação de que tudo era verdade. Em seguida, a descoberta de que não era apenas herdeira de uma fortuna, mas também de informações devastadoras sobre corrupção empresarial. Entre os papéis de Dona Helena havia documentos que revelavam esquemas de sonegação, lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo não apenas Almeida e Associados, mas dezenas de outras empresas. A velha senhora havia sido informante discreta de investigações federais, guardando evidências por anos. Foi então que Conceição tomou uma decisão que definiria não apenas seu futuro, mas o destino de todos que a haviam humilhado. Ela não revelaria sua nova condição financeira imediatamente. Primeiro, usaria seu conhecimento íntimo da empresa e as evidências de Dona Helena para elaborar a vingança mais sofisticada e devastadora possível. Voltou ao trabalho na terça-feira como se nada tivesse acontecido. Vestiu o mesmo uniforme azul, pegou o mesmo ônibus, chegou às 5h30 como sempre. Mas agora,
Cada humilhação que Ricardo lhe dirigia, cada piada cruel dos executivos, cada olhar de desprezo era combustível para o plano que começava a tomar forma em sua mente. Conceição, você está mais lenta que o normal hoje, disse Ricardo, observando-a limpar seu escritório. Está ficando velha demais para o trabalho? Não, doutor Ricardo. Estou bem, respondeu ela, mas por dentro sorria. Por 20 anos havia sido subestimada, invisível, tratada como mobília. Agora, era a pessoa mais poderosa naquele prédio, e ninguém fazia a menor ideia. Durante o resto daquela semana, Conceição observou tudo com olhos completamente diferentes. Não era mais a faxineira humilhada, era uma estrategista bilionária estudando seus futuros adversários, identificando suas fraquezas, planejando seus movimentos. E o primeiro passo de sua vingança seria tão simples quanto genial: ela ia comprar a empresa. Não para fechá-la, mas para se tornar a chefe de todos que a haviam desprezado. A ironia seria deliciosa. Os mesmos homens que a tratavam como lixo teriam que chamá-la de patroa. Inscreva-se no canal para acompanhar a vingança mais satisfatória que você já viu. Nas 2 semanas seguintes, Conceição viveu uma dupla vida de complexidade cinematográfica. Durante o dia, continuava sendo a faxineira invisível que todos desprezavam. Durante a noite e nos fins de semana, transformava-se em uma empresária milionária planejando meticulosamente a aquisição da Almeida e Associados. Com a ajuda de Dr. Fernando, contratou discretamente uma equipe de consultores financeiros e advogados tributaristas de elite. Descobriu que a empresa enfrentava sérias dificuldades financeiras, informação que ela já suspeitava, observando a tensão crescente entre os executivos e as reuniões desesperadas sobre fluxo de caixa que ouvia enquanto limpava as salas. A situação se complicou quando Ricardo começou a demitir funcionários para cortar custos, mas manteve os altos salários da diretoria. Conceição viu colegas da limpeza e segurança sendo dispensados sem aviso prévio, pessoas que trabalhavam ali há anos e tinham famílias para sustentar. A empresa precisa se modernizar, disse Ricardo durante uma reunião que Conceição ouvia enquanto aspirava o carpete da sala ao lado. Esses funcionários de baixo nível são descartáveis. Precisamos focar nos talentos reais. A crueldade casual com que ele se referia a vidas humanas como descartáveis intensificou a determinação de Conceição. Isso não era mais apenas vingança pessoal, era justiça social. O primeiro obstáculo surgiu quando descobriu que a empresa não estava oficialmente à venda. Ricardo tentava desesperadamente conseguir empréstimos para salvar o negócio, usando todas as conexões familiares possíveis. Conceição precisava encontrar uma forma de forçá-lo a vender. Foi então que começou a usar as informações privilegiadas que possuía. Através de empresas de fachada criadas pelos advogados, começou a vazar anonimamente para clientes grandes os problemas financeiros da Almeida e Associados. Contratos importantes começaram a ser cancelados, clientes migraram para concorrentes, e a situação financeira se deteriorou rapidamente. Simultaneamente, Conceição tinha que lidar com suspeitas crescentes sobre seu comportamento. Patrícia, a secretária de Ricardo, comentou com outras funcionárias que a faxineira andava estranha, chegando mais cedo e saindo mais tarde que o normal. Essa Conceição está muito esperta ultimamente, disse Patrícia durante um almoço que Conceição ouvia da copa. Ontem a vi mexendo nos computadores durante a limpeza noturna. Pode estar roubando informações. A paranoia era infundada, mas perigosa. Conceição sabia que qualquer suspeita poderia arruinar seus planos. Precisava ser ainda mais cuidadosa, manter-se completamente invisível enquanto orquestrava a derrocada da empresa. A situação mais delicada surgiu quando Mariana, sua filha, começou a fazer perguntas sobre a mudança no comportamento da mãe.
Conceição havia começado a falar diferente, a demonstrar conhecimentos sobre economia e negócios que uma faxineira teoricamente não deveria ter. Mãe, você anda estranha. E de onde tirou o dinheiro para me dar aqueles R$ 2.000 na semana passada? Você disse que foi um extra no trabalho, mas seu salário não dá para isso. Conceição teve que inventar histórias sobre trabalhos extras de limpeza para explicar o dinheiro que começara a aparecer. Não podia contar a verdade para Mariana ainda. O plano era muito delicado e qualquer vazamento poderia destruir tudo. O momento mais tenso chegou quando Ricardo, desesperado com a situação financeira, decidiu cortar ainda mais custos demitindo metade da equipe de limpeza, incluindo Conceição. Não é nada pessoal, disse ele, entregando-lhe o aviso prévio com um sorriso cruel. Mas a empresa precisa se modernizar. Talvez seja hora de você procurar algo mais adequado à sua idade e capacidade. Conceição olhou para o papel, fingindo tristeza e preocupação. Por dentro, sorria. Ricardo acabará de acelerar involuntariamente o cronograma de sua própria destruição. Entendo, Dr. Ricardo. Obrigada pelos 20 anos de oportunidade. 20 anos desperdiçados, murmurou ele, voltando-se para outros assuntos. Naquela noite, Conceição ligou para Dr. Fernando. Acelere tudo. Quero que a oferta de compra seja apresentada amanhã de manhã. O mais irônico era que Ricardo estava demitindo justamente a pessoa que, em poucas horas, se tornaria sua nova chefe. A manhã da sexta-feira, 15 de março de 2024, seria lembrada para sempre na história da Almeida e Associados como o dia em que a justiça chegou de terno e gravata. Ricardo estava em sua sala, desesperadamente tentando conseguir um empréstimo emergencial por telefone, quando sua secretária Patrícia bateu na porta. Doutor Ricardo, tem um grupo de advogados aqui. Dizem que representam uma empresa interessada em fazer uma proposta de compra. Ricardo quase chorou de alívio. Finalmente, uma salvação para seus problemas financeiros. Mandou que os recebesse na sala de reuniões principal, vestiu sua melhor gravata e preparou-se para negociar. Enquanto isso, Conceição chegava ao prédio pela última vez como funcionária demitida, oficialmente para limpar seu armário e se despedir. Estava nervosa, mas também vibrava de antecipação. 20 anos de humilhação seriam vingados nos próximos minutos. Dr. Fernando e uma equipe de 5 advogados se apresentaram formalmente a Ricardo na sala de reuniões. Ternos impecáveis, maletas de couro, documentos organizados, toda a pompa que Ricardo respeitava e compreendia. Senhores, que bom recebê-los, disse Ricardo, tentando esconder o desespero. Ouvi dizer que tem interesse na aquisição de nossa empresa. Exato. Nossa cliente está preparada para fazer uma oferta substancial, respondeu Dr. Fernando, abrindo uma pasta. 15 milhões de reais, pagamento à vista, assumindo todas as dívidas e mantendo todos os funcionários atuais. Os olhos de Ricardo brilharam. Era menos do que a empresa valia em tempos normais, mas nas circunstâncias atuais, era uma salvação milagrosa. Essa é uma oferta muito generosa. Posso perguntar quem é a sua cliente? Claro. É a senhora que está entrando agora. Ricardo se virou para a porta, esperando ver alguma empresária rica que conhecia do círculo social paulistano. Sua expressão mudou de expectativa para confusão total quando Conceição Maria da Silva entrou na sala. Mas não era a Conceição que ele conhecia. Ela usava um tailleur elegante azul marinho, cabelos soltos e bem penteados, maquiagem discreta mais sofisticada, sapatos de salto, uma pasta de couro. Parecia uma executiva de sucesso. Boa tarde, Dr. Ricardo, disse ela com uma voz firme e confiante que ele nunca havia ouvido antes. Conceição? O que você está fazendo aqui?
Quem são essas pessoas? São meus advogados. E eu sou a pessoa interessada em comprar sua empresa. Ricardo começou a rir, pensando que fosse alguma piada de mau gosto. Muito engraçado, Conceição. Mas não tenho tempo para brincadeiras. Onde está a verdadeira compradora? Doutor Fernando se levantou solenemente. Doutor Ricardo, apresento-lhe formalmente a senhora Conceição Maria da Silva, CEO da Grupo Silva Investimentos, nossa cliente, que deseja adquirir a totalidade das ações da Almeida e Associados. A risada de Ricardo morreu na garganta. Olhou para Conceição, depois para os advogados, depois de volta para ela. Isso é impossível. Ela é faxineira. Era faxineira. Vocês estão loucos se acham que vou acreditar que... Conceição caminhou até a mesa de reuniões e colocou sua pasta sobre ela. Retirou documentos bancários mostrando depósitos de 47 milhões de reais, certidões de propriedade de imóveis milionários, extratos de investimentos. Doutor Ricardo, disse ela, sua voz agora carregada de uma autoridade que fez o homem se calar completamente. Por 20 anos o senhor me tratou como se eu fosse lixo. Me humilhou, me desrespeitou, zombou de mim na frente de outros. Disse que gente como eu não foi feita para mais que limpar banheiros. Ricardo estava pálido, processando uma realidade que sua mente se recusava a aceitar. Bem, continuou Conceição, hoje descobrirá que gente como eu pode comprar e vender gente como o senhor. Ela se inclinou sobre a mesa, olhando diretamente nos olhos dele. Aceita minha oferta? Ou prefere que eu retire a proposta e deixe sua empresa falir completamente? Porque sem esta venda, o senhor estará na rua em 2 semanas. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Ricardo olhava para a mulher que havia desprezado por 2 décadas e via, pela primeira vez, não uma faxineira submissa, mas uma empresária poderosa que acabará de se tornar dona de seu destino. Os 30 minutos seguintes foram os mais humilhantes da vida de Ricardo Almeida. Sentado na mesma cadeira onde havia humilhado centenas de funcionários ao longo dos anos, agora era ele quem estava sendo diminuído, obrigado a negociar com a pessoa que mais havia desprezado. Isso não pode ser real, murmurava ele, folheando os documentos bancários de Conceição. Como uma faxineira conseguiu 47 milhões? Herança, respondeu Conceição secamente. Enquanto o senhor gastava seu tempo me humilhando, eu gastava o meu observando como sua empresa funcionava. Aprendi muito observando sua incompetência. Ricardo tentou recuperar alguma autoridade. Mesmo que você tenha esse dinheiro, não sabe nada sobre administrar uma empresa desta magnitude. Você vai quebrar em 6 meses. Conceição sorriu pela primeira vez, um sorriso frio que gelou o sangue dele. Doutor Ricardo, eu limpo esta empresa há 20 anos. Conheço cada departamento, cada processo, cada funcionário. Sei quais são os clientes fraudulentos que o senhor aceita porque precisa do dinheiro. Sei sobre a sonegação fiscal, sobre os pagamentos por fora, sobre as contas fantasmas. A cor sumiu completamente do rosto de Ricardo. Conceição sabia de tudo. Sei também, continuou ela implacavelmente, sobre o esquema com a construtora Mendonça, sobre os superfaturamentos nos contratos públicos, sobre as comissões não declaradas. Tenho documentos, gravações, evidências de tudo. Doutor Fernando abriu outra pasta. Minha cliente tem 2 propostas, Doutor Ricardo. A primeira é a compra amigável por 15 milhões de reais. A segunda é deixarmos o Ministério Público se encarregar de todas essas irregularidades que ela documentou meticulosamente. Ricardo percebeu que estava completamente encurralado. Conceição não havia apenas herdado dinheiro, ela havia se tornado uma ameaça existencial para ele. Você
Você me vigiou durante todos esses anos? Eu não o vigiava, Dr. Ricardo. Eu apenas existia. O problema é que o senhor me tratava como móvel, então falava e fazia tudo na minha frente como se eu fosse invisível. Invisível, mas não surda. Nem cega. E nem burra. O processo de transferência de propriedade começou imediatamente. Ricardo não tinha escolha, ou assinava os papéis ou enfrentaria investigações criminais que o levariam à prisão. Enquanto os advogados preparavam os documentos finais, Conceição fez questão de visitar todos os andares do prédio, ainda vestida como executiva, observando as reações dos funcionários que a reconheciam. Patrícia, a secretária que sempre a havia tratado mal, quase desmaiou quando a viu. Conceição? O que está acontecendo? Por que você está vestida assim? Porque, Patrícia, a partir de segunda-feira serei sua nova chefe. A nova dona desta empresa. A notícia se espalhou pelo prédio como fogo em palha seca. Funcionários que haviam rido das humilhações de Conceição agora a olhavam com terror. Executivos que a haviam ignorado por décadas subitamente queriam cumprimentá-la e esclarecer mal-entendidos do passado. O momento mais satisfatório chegou quando Ricardo assinou os documentos de transferência, com lágrimas de raiva e humilhação nos olhos. Parabéns, Dr. Ricardo, disse Conceição, recebendo as chaves do escritório principal. A partir de agora, o senhor é meu funcionário. Ou melhor, era. Porque sua primeira experiência trabalhando para mim será receber um aviso prévio. Você não pode me demitir. Eu construí esta empresa. Na verdade, posso sim. E já o fiz. Segurança vai acompanhá-lo até a saída. Ah, e Dr. Ricardo, ela fez uma pausa dramática. Quando for embora, certifique-se de deixar tudo muito limpinho. Afinal, limpeza sempre foi minha especialidade. 2 horas depois, Conceição estava sentada na cadeira presidencial que por 20 anos havia sido símbolo de sua opressão. Do lado de fora, via Ricardo sendo escoltado pelos seguranças, carregando uma caixa com seus pertences pessoais. 20 anos de vingança finalmente se consumaram. A faxineira humilhada havia se tornado a patroa de seus próprios algozes. Compartilha com alguém se você acredita em justiça. Nos 6 meses seguintes à aquisição da Almeida e Associados, a verdadeira extensão da transformação de Conceição se revelou de forma ainda mais impressionante que a própria compra da empresa. O que inicialmente parecia vingança pessoal revelou-se uma revolução social completa que mudaria para sempre a cultura corporativa brasileira. A primeira descoberta chocante foi que Conceição não havia apenas observado passivamente as irregularidades da empresa, ela havia documentado sistematicamente cada crime durante 20 anos. Possuía um arquivo detalhado com mais de 2.000 páginas de evidências, gravações de áudio feitas discretamente durante limpezas, fotografias de documentos confidenciais, registros de conversas comprometedoras, planilhas detalhando esquemas de corrupção. Mais impressionante ainda, Conceição havia desenvolvido, ao longo dos anos, um conhecimento sobre gestão empresarial que rivalizava com MBAs de universidades estrangeiras. Enquanto limpava escritórios, estudava relatórios deixados sobre mesas, memorizava estratégias discutidas em reuniões, analisava documentos financeiros que executivos deixavam espalhados. Ela sabia sobre nossa empresa mais que qualquer consultor externo que já contratamos, admitiu posteriormente um ex-diretor. 20 anos observando nos deu a ela um conhecimento institucional que nenhum de nós possuía. A revelação mais devastadora veio quando Conceição abriu completamente os arquivos da empresa para auditoria independente. Descobriu-se que Ricardo e sua equipe haviam desviado mais de 30 milhões de reais ao longo de uma década, através de esquemas sofisticados de superfaturamento,
comissões fantasmas e contas offshore. O escândalo foi ainda maior quando se revelou que a corrupção envolvia dezenas de outras empresas parceiras, políticos locais, e até mesmo órgãos fiscalizadores que faziam vista grossa mediante pagamentos irregulares. Conceição entregou voluntariamente todas as evidências às autoridades competentes, resultando em 47 prisões e na maior operação contra a corrupção empresarial na história de São Paulo. Ricardo foi condenado a 12 anos de prisão por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. A transformação da Almeida e Associados sob a gestão de Conceição foi radical e inspiradora. Renomeada para Silva Consultoria e Desenvolvimento Social, a empresa se tornou modelo nacional de responsabilidade corporativa e inclusão social. Conceição implementou políticas revolucionárias, salário mínimo interno de R$ 3.500 para todos os funcionários, independente da função, programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários, creche gratuita dentro da empresa, plano de saúde extensivo a toda a família de cada colaborador, e participação nos lucros proporcional para todos, desde faxineiros até diretores. A mudança mais simbólica foi na estrutura hierárquica. Conceição eliminou elevadores sociais, criou refeitórios únicos onde executivos almoçavam junto com pessoal de limpeza, e estabeleceu que todas as reuniões importantes incluíssem pelo menos um representante dos funcionários operacionais. Quem limpa sabe onde estão os problemas reais, dizia Conceição em suas palestras de gestão. Quem varre sabe onde se acumula a sujeira. Incluir essas vozes nas decisões estratégicas não é caridade, é inteligência empresarial. Os resultados financeiros foram impressionantes. Em 2 anos, a empresa triplicou seu faturamento, conquistou contratos com multinacionais que buscavam parceiros com práticas sociais exemplares, e se tornou caso de estudo em universidades de administração. Conceição se revelou uma gestora extraordinária, aplicando na prática conceitos que observara sendo mal implementados por executivos incompetentes durante décadas. Sua abordagem combinava eficiência empresarial com justiça social de uma forma que o mercado brasileiro nunca havia visto. Mariana, sua filha, juntou-se à empresa como diretora de responsabilidade social, implementando programas de educação profissional para comunidades carentes. Juntas, mãe e filha criaram um modelo de negócio que prova ser possível ser altamente lucrativo mantendo valores éticos sólidos. A história pessoal de vingança se transformou numa missão social muito maior. Conceição usou sua influência crescente para apoiar outras mulheres em situações similares, criando uma rede de microcrédito para empregadas domésticas que queriam abrir seus próprios negócios. 3 anos após a aquisição, Conceição recebeu o Prêmio Empreendedora Social do Ano, tendo transformado não apenas uma empresa, mas inspirado mudanças em todo o setor empresarial brasileiro. O momento mais emocionante veio quando ela inaugurou a Universidade Corporate Silva, oferecendo MBAs gratuitos para funcionários de empresas de limpeza, segurança e outros setores tradicionalmente marginalizados. Eu tive que esperar 45 anos para ter minha chance, disse ela no discurso de inauguração. Quero que outros talentos não precisem esperar tanto. Ricardo, cumprindo pena em regime semiaberto, chegou a escrever uma carta para Conceição pedindo perdão e admitindo que ela havia sido a pessoa mais inteligente que já trabalhou na empresa, mas eu era cego demais para perceber. A resposta de Conceição foi magnânima. Ofereceu a ele um emprego como auxiliar de limpeza quando saísse da prisão, para que aprenda na prática o valor do trabalho honesto. A Silva Consultoria se tornou símbolo nacional de como o Brasil pode superar desigualdades através de oportunidades reais baseadas em mérito, não em berço. A faxineira que foi humilhada por 2 décadas provou que o talento não tem classe social, e que a justiça, mesmo que tardia, sempre encontra seu caminho. A história de Conceição virou documentário, livro best-seller e caso obrigatório de estudo em cursos de administração.
Mas o legado mais importante foi provar que no Brasil, com determinação e oportunidade, uma faxineira pode sim se tornar a patroa de quem a desprezou, e ainda por cima, fazer um trabalho infinitamente melhor. O impacto da história de Conceição reverberou muito além do mundo corporativo, transformando-se num marco na luta contra a desigualdade social e preconceito de classe no Brasil. Sua trajetória inspirou mudanças profundas na legislação trabalhista, na cultura empresarial e na própria percepção social sobre o valor do trabalho humano. A primeira transformação significativa ocorreu na legislação. O Projeto de Lei Conceição Silva foi aprovado no Congresso Nacional, estabelecendo punições mais severas para assédio moral no ambiente de trabalho e criando o Observatório Nacional de Dignidade Trabalhista, órgão que monitora empresas com histórico de discriminação. Universidades de administração em todo o país incluíram a história de Conceição em seus currículos obrigatórios. A disciplina Gestão Inclusiva e Inteligência Operacional ensina futuros executivos a valorizarem conhecimentos de funcionários de todos os níveis hierárquicos. A Conceição nos mostrou que desperdiçamos talentos por puro preconceito, disse Dr. Roberto Nascimento, reitor da FGV. Quantos gênios da gestão estão varrendo chãos porque nunca receberam oportunidades adequadas? O impacto mais tocante foi na autoestima de milhões de trabalhadores brasileiros em funções consideradas menores. Associações de empregadas domésticas, faxineiros, porteiros, seguranças e outros profissionais relataram aumento significativo na procura por cursos de capacitação e empreendedorismo. Maria José Santos, presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, declarou: "A Conceição provou que não existem trabalhos pequenos, existem pessoas pequenas que não enxergam o valor dos outros." Ela deu dignidade para milhões de brasileiros. Empresas em todo o país implementaram programas Conceição Silva, criando canais diretos para sugestões de funcionários operacionais e estabelecendo comitês de gestão que incluem representantes de todos os setores. A transformação mais profunda ocorreu na cultura familiar brasileira. Pais passaram a ensinar filhos sobre respeito a todos os profissionais, independente de função. Escolas incluíram aulas sobre dignidade do trabalho e combate ao preconceito social. O caso Conceição também inspirou dezenas de outras histórias similares pelo país. Empregadas domésticas, jardineiros, motoristas e outros profissionais começaram a relatar situações onde patrões os subestimaram, perdendo oportunidades de beneficiar-se de seus conhecimentos e talentos. Ana Paula Ferreira, ex-faxineira que se tornou empresária após inspirar-se na história de Conceição, criou uma rede de limpeza que hoje emprega 500 pessoas. Ela me ensinou que observar é uma forma de estudar. Aprendi gestão limpando escritórios, e hoje ensino outros a fazerem o mesmo. A mídia internacional destacou o caso como exemplo de mobilidade social e justiça tardia. O documentário A Patroa Invisível ganhou o Emmy Internacional, sendo visto por mais de 100 milhões de pessoas em 40 países. Conceição se tornou palestrante internacional, falando em universidades de Harvard, Oxford e Sorbonne sobre inteligência operacional e gestão inclusiva. Suas palestras lotam auditórios, e empresas multinacionais pagam milhões para consultoria baseada em sua metodologia única. O aspecto mais emocionante foi o impacto na própria família Silva. Mariana, que cresceu vendo a mãe ser humilhada, hoje dirige programas sociais que já beneficiaram mais de 10 mil famílias trabalhadoras. "Minha mãe me ensinou que dignidade não se perde, se carrega", diz Mariana. E que conhecimento adquirido com sofrimento tem um poder transformador que vai muito além do dinheiro. A Fundação Conceição Silva, criada 3 anos após a aquisição da empresa, já concedeu mais de 2.000 bolsas de estudo para filhos de trabalhadores operacionais, muitos dos quais se tornaram engenheiros, médicos, advogados e empreendedores. Ricardo Almeida,
após cumprir sua pena, realmente trabalhou como auxiliar de limpeza na empresa que um dia dirigiu. Posteriormente, Conceição o promoveu a supervisor de limpeza, provando que até mesmo quem errou pode ter segunda chance quando demonstra arrependimento genuíno. Conceição me ensinou mais sobre gestão em 6 meses como faxineiro do que aprendi em 20 anos como CEO, admitiu Ricardo numa entrevista. Ela não apenas me puniu, me educou sobre o valor do trabalho honesto. O legado mais profundo foi provar que no Brasil é possível quebrar ciclos de desigualdade quando se valoriza inteligência e caráter acima de origem social e aparências. Uma década após aquela manhã de segunda-feira, quando Conceição recebeu a ligação que mudaria sua vida, sua história se tornou uma das narrativas mais poderosas sobre justiça social, meritocracia e o verdadeiro significado de inteligência no Brasil contemporâneo. O legado mais impressionante está na transformação geracional que sua história provocou. Milhões de jovens brasileiros de origem humilde passaram a acreditar que talento e dedicação podem superar qualquer barreira social, citando Conceição como prova de que o Brasil pode ser diferente quando damos oportunidades reais para quem merece. A rede Conceição Silva expandiu-se para mais de 200 empresas em todo o território nacional, todas aplicando os mesmos princípios de gestão inclusiva e valorização do conhecimento operacional. Essas empresas relatam não apenas maior lucratividade, mas também índices de satisfação e produtividade que superam a média nacional em 300%. Dona Conceição provou cientificamente que incluir pessoas subestimadas nas decisões estratégicas não é bondade, é inteligência de negócios, afirma Dr. Carlos Henrique, economista da USP que estuda o fenômeno Conceição há 5 anos. O impacto educacional foi transformador. A Universidade Conceição Silva, que começou oferecendo MBAs para funcionários operacionais, hoje é uma das instituições de ensino superior mais respeitadas do país, com foco em formar líderes que combinam excelência técnica com responsabilidade social. Mais de 50 mil pessoas já se formaram em seus programas, muitas das quais eram faxineiras, porteiros, seguranças, motoristas que descobriram talentos que nem sabiam possuir. A taxa de empregabilidade dos formados é de 98%, e 40% deles hoje dirigem suas próprias empresas. Conceição, aos 55 anos, se tornou uma das mulheres mais influentes do Brasil, mas mantém a simplicidade que sempre a caracterizou. Ainda mora na mesma casa em Osasco onde criou Mariana, recusando-se a mudar para bairros nobres. Minhas raízes me definem, não minha conta bancária, costuma dizer. Todos os anos, no dia 15 de março, data em que recebeu a herança, Conceição organiza o Dia Nacional da Dignidade do Trabalho, evento que reúne milhares de pessoas para celebrar profissionais de todos os setores e discutir políticas de inclusão social. A celebração mais emocionante acontece anualmente no prédio da antiga Almeida e Associados, onde uma placa no hall de entrada traz a frase que se tornou o lema de sua gestão: aqui, todo trabalho honesto tem valor, e toda voz inteligente é ouvida. O aspecto mais tocante do legado está nas cartas que Conceição recebe diariamente. Milhares de pessoas relatam como sua história as inspirou a valorizar mais os funcionários humildes, a escutar sugestões antes desprezadas, a oferecer oportunidades para talentos escondidos. Mudei completamente minha forma de liderar depois de conhecer a história da Dona Conceição, escreveu Maria Helena, diretora de uma multinacional. Descobri que minha faxineira sabia mais sobre logística que meu gerente de operações. Hoje ela é minha consultora interna. Universidades internacionais criaram a Cátedra Conceição Silva para estudos sobre mobilidade social através da educação. Sua metodologia de gestão é ensinada em Harvard, MIT e outras instituições de elite como exemplo de como combinar eficiência empresarial com justiça social. O documentário sobre sua vida foi traduzido para 25 idiomas e se tornou obrigatório em cursos de administração em dezenas de países.
A ONU a nomeou embaixadora da boa vontade para combate à desigualdade trabalhista. Talvez o reconhecimento mais significativo tenha vindo de uma fonte inesperada, a própria família Almeida. Os netos de Ricardo, agora adultos, procuraram Conceição para pedir perdão pelos atos do avô e oferecer apoio aos projetos sociais da fundação. Vovô nos ensinou tudo errado sobre o valor das pessoas, disse Ana Luísa Almeida, de 28 anos, que hoje trabalha como voluntária na Fundação Conceição Silva. A senhora nos ensinou o que realmente significa liderança. Conceição criou um novo paradigma para o sonho brasileiro, provou que é possível ascender socialmente mantendo valores éticos, que é possível ter poder sem perder humanidade, e que a verdadeira vitória não está em humilhar quem nos humilhou, mas em elevar quem ainda está sendo desprezado. Essa foi mais uma história que mostra que no Brasil, quando a justiça chega, mesmo que demore 20 anos, ela não apenas corrige o passado, mas constrói um futuro onde talento, caráter e trabalho honesto valem mais que sobrenome, aparência ou origem social.